Paz, alegria, meu irmão, minha irmã. Estou aqui diretamente de Minas Gerais, num retiro. Não deu tempo de gravar todos os vídeos, do Evangelho do Dia antes de viajar. E aí tive que continuar aqui, mas com muita alegria, aqui nesse retiro, aproveitando muito bem, retiro de 14 dias, de muita reflexão. E nós não podemos deixar nenhum dia de fazer a reflexão do Evangelho, porque é alimento para nós. A palavra de Deus nos ensina a cada dia. Todos os dias nós temos uma mensagem que pode mudar a nossa vida. E hoje não é diferente. Hoje o Evangelho que nós vamos meditar é Lucas capítulo 9, versículos de 7 a 9. Nós vamos ver Herodes que queria ver Jesus. Por que Herodes queria ver Jesus? Existe um espírito de Herodes em muitos de nós e que nos impulsiona a querer ver Jesus. Mas por que razão? Por que motivo? Vamos então acompanhar a meditação do Evangelho. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo por alguns dizerem: é João que foi ressuscitado dos mortos, e outros: é Elias que reapareceu, e outros ainda: é um dos antigos profetas que ressuscitou. Herodes, porém, disse: a João eu o mandei decapitar. Quem é esse, portanto, de quem ouço tais coisas? E queria vê-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a pergunta é: por que Herodes queria ver Jesus? Ele ouviu tudo que haviam falado de Jesus, das coisas que ele fazia. Talvez ele queria ver algum milagre. Talvez ele queria somente ouvir algumas palavras, talvez curiosidade para saber realmente quem era Jesus, se ele realmente era o Messias. Por que razão? Não temos aqui a certeza, o motivo exato porque Herodes queria ver Jesus. Mas podemos tirar uma boa reflexão de tudo isso. Esse Herodes aqui era o Herodes Antipa. Nós vamos nos deparar na Bíblia, nos Evangelhos, com 3 Herodes. O Herodes o Grande, aquele lá do início do Evangelho de Lucas, aquele que mandou matar as criancinhas inocentes porque queria matar Jesus, queria enganar os magos do Oriente dizendo: onde está? Me avisem quando vocês encontrarem para que eu vá adorá-lo. Mas na verdade ele estava com medo. Jesus, o Messias, o rei, ameaçava o reinado dele, do Herodes Grande. E ele era chamado de Herodes Grande porque ele fez grandes construções monumentais lá na Judéia, e também, inclusive, foi ele que fez a reforma do segundo templo em Jerusalém. Mas esse Herodes o Grande queria ver o menino Jesus para quê? Para matar o menino Jesus, porque ameaçava tomar o lugar dele. Aí nós vamos ver o Herodes Antipas, que é o filho do Herodes Grande, que foi na época de João Batista. Ele mandou decapitar João Batista, e ele é da época da morte de Jesus. E tem o outro Herodes, o Herodes Agripa, que é o Herodes da época dos Atos dos Apóstolos, aquele que mandou matar Tiago. O Tiago foi o primeiro apóstolo mártir e mandou prender também Pedro, perseguiu os cristãos. Então, temos esses 3 Herodes, temos essa pergunta sobre esse segundo Herodes aqui, o Herodes Antipas. Por que ele queria ver Jesus? Será que ele estava se sentindo ameaçado? Será que a intenção dele, também meio querendo enganar os outros, será que a intenção dele, ao invés de ouvir Jesus, ouvir algum milagre, será que não era porque Jesus estava ameaçando, porque Jesus era visto como Messias, como Rei, e ele não queria essa ameaça e talvez estava com outros planos? Meus irmãos, é uma hipótese, mas que pode nos levar a uma reflexão para nós mesmos. Por que nós queremos ver Jesus? Por que nós seguimos Jesus? Nós seguimos Jesus para deixar Ele ser o Rei da nossa vida, Ele reinar em nossa vida e governar e dizer aquilo que nós devemos fazer? Ou nós muitas vezes estamos seguindo Jesus para nós reinarmos, para nós tirarmos proveito desse Jesus? Quantos cristãos não estão fazendo isso? Não seguem Jesus para fazer o que Jesus quer, para que Ele seja o Rei e o Senhor, mas para que Jesus faça o que eu quero. E é eu que mando, é eu que governo, é eu que determino a minha vida.
São muitas daquelas pessoas que tratam Deus, Jesus, como empregado e não como Senhor. Como é que eu trato Ele como empregado? É quando eu levo meus planos, meus sonhos, tudo que eu almejo para mim, e eu peço simplesmente que Ele faça alguma coisa, que Ele abençoe, que Ele cuide, que Ele vá e faça do meu jeito. Aí nós estamos tratando Ele como empregado, estamos tirando proveito de Jesus, como Herodes talvez queria fazer. E talvez a nossa relação com Deus não seja a de senhorio, Ele sendo o Rei, o Senhor das nossas vidas. Porque se Ele é Senhor, eu chego e quero saber o que Ele quer, como Ele quer que eu siga, como Ele quer que eu faça, como Ele quer que eu reaja diante das situações, o que Ele quer de mim. Quais são os seus mandamentos? Não são os meus mandamentos, aquilo que eu quero e eu quero que Ele simplesmente abençoe, mas eu quero fazer o que Ele quer. Aí sim Ele é Senhor. Mas às vezes tem esse espírito de Herodes em nós. Às vezes esse espírito de Herodes em nós também ele se manifesta em relação a outras pessoas. Como assim a outras pessoas? E nós também podemos ter esse espírito de Herodes ou podemos nos deparar com pessoas que têm esse espírito de Herodes, que se aproximam de nós, que às vezes enganam, nós achamos que elas têm algumas boas intenções, mas no fundo não têm. Ou então nós mesmos. Às vezes nos aproximamos dos outros, mas qual é a nossa intenção? Às vezes nós deparamos com as pessoas, ouvimos falar das pessoas e coisas boas, e às vezes desperta um espírito de inveja, e aí a gente que tem tantos complexos de inferioridade, a gente que é tão assim, não entendeu a nossa identidade, o quanto nós somos amados por Deus, e aí nós podemos despertar esse espírito de inveja, que é o espírito de Herodes. E aí vamos despertando, e aí nos aproximamos das pessoas com fingimentos às vezes, mas depois a gente vai e quer eliminar essas pessoas. A gente se aproxima, sabe de algumas coisas para poder ficar falando mal, e depois a gente não tem coragem de corrigir as pessoas, de falar para elas, aí a gente vai nas costas delas, falamos mal, criticamos. Isso é espírito de Herodes. Isso é o espírito de Herodes que desperta aquela inveja em nós, e alguém que se destaca melhor do que nós, e aí nós começamos a falar mal, criticar. Cuidado com o espírito de Herodes, meu irmão. Cuidado com as pessoas que se aproximam também com o espírito de Herodes, porque as pessoas também podem se aproximar, elas podem também viver essa mesma situação. Às vezes, nós nos deparamos com situações como essa. Então você, meu irmão, que tem o hábito de falar mal das pessoas, de fazer fofoca das pessoas, cuidado, porque isso pode ser, isso é o espírito de Herodes. É você querendo eliminar as pessoas, é você querendo denegrir a imagem das pessoas, destruir a imagem das pessoas. Não faça isso. Não deixemos esse espírito de Herodes tomar conta de nós. O espírito que deve nos conduzir é o espírito de Deus, não o espírito de Herodes. Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a refrear a nossa língua, que o Espírito de Deus nos dê um olhar para com o próximo, um olhar de amor, de compreensão, um olhar para entender que Ele é nosso irmão, não é nosso adversário. Um grande abraço fraterno, que o Senhor abençoe grandemente sua vida.